palestrante já está na linha? Na linha, né? Coisa de velha falar isso, né? Mas... Só faltou dizer se caiu a ficha. Então vamos lá, gente. A nossa primeira apresentação de hoje, eu acho que assim, o primeiro passo, né, quando a gente vai ter contatos com as pessoas, é vencer os preconceitos, né? Então, vencendo preconceitos com o Ricardo Mota, executivo de RH nos últimos 29 anos, participou do nosso primeiro evento, muitas pessoas lembram dele aqui, né? Só que hoje ele está em Brasília. Atualmente, diretor de diversidade de uma empresa de saúde com mais de 40 mil funcionários, escritor, ativista dos direitos humanos. Ricardo, muito obrigada por mais uma vez aceitar esse desafio, né? Estamos juntos, né? E a palavra é sua. Muito obrigada. Boa apresentação. Bom dia, obrigado, doutora. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, com pessoas que se dedicam, né, em pleno sábado, todos aqui reunidos em prol de um tema tão importante. Toda vez que eu começo um bate-papo, eu sempre acredito muito no item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as pessoas nascem livres em direitos e Obrigada pela tua dignidades. presença. Então, nós estamos falando sobre isso, sobre direitos, sobre dignidades. Você trouxe várias pessoas aqui falando sobre voluntariado, né? E eu acho isso digno. Eu tenho 54 anos, sou um homem branco, sou um homem gay, que sofri muito preconceito em toda a minha vida e carreira. E hoje estar à frente de uma empresa que já está com mais de 70 mil funcionários, estava com 40 aí quando você falou, mas atualmente a gente está num processo de fusão de uma outra grande organização, e poder falar sobre temas de forma tão aberta sobre os direitos humanos, sobre diversidade, sobre raça, sobre LGBTI+, sobre tantos outros, é um momento único, acho que para todos nós que estamos nessa luta de voluntário há tanto tempo. Então, como ela disse, eu sou Ricardo Mota, hoje eu já não estou mais em Brasília, eu estou numa cidade chamada Majorlândia, provavelmente alguém aí conhece? Sim ou não? Eu não estou vendo vocês, mas se alguém puder falar sim ou não, fica legal. Não, Não. né? Pois é, Majorlândia. Eu estou numa cidade chamada Majorlândia, por isso que não estou aí pessoalmente hoje. Agora vocês vão conhecer que eu estou a 3 quilômetros de Canoa Quebrada. Né, aqui, agora todo mundo conheceu, tá vendo? Então nós estamos aqui fazendo um trabalho também com o hospital super que a gente está inaugurando e super empenhado nesse processo todo de pandemia. Bom, eu estou na área da saúde. Então, esses últimos 2 anos, não só para mim, como para vocês, foram anos, né, dias de muitos desafios, de muita dedicação, de muita tristeza e de muita alegria também. A alegria de poder ter profissionais da saúde que estavam ali se dedicando, estão, né, não estavam, estão ali se dedicando diante de uma epidemia que a gente nem sabia o que era, o medo, como se pegava, como cuidar, como tratar, e nunca abandonaram. Estavam ali salvando vidas. E esses 2 anos, 3 anos tão difíceis nos ensinaram muito a nos aproximar. E eu quero começar falando isso porque o HIV é isso, né? Eu acho que lá, quem estava nos anos 80, que perdeu muitos amigos, principalmente das comunidades LGBTI+, como vocês bem sabem, eram momentos assim, meu Deus, o que está acontecendo? A gente se perguntava, quando eu vou morrer? Mas em nenhum momento a gente deixou de estar ali e entender o que estava acontecendo, e tentando entender, porque todo mundo tinha muito medo de tudo que estava acontecendo. Eu perdi muitos amigos, muitas pessoas famosas, conhecidas, nós perdemos grandes artistas, grandes poetas, grandes historiadores, e a gente vendo tudo aquilo acontecer. E de repente, com a evolução, com o trabalho dos médicos, da área da ciência, a gente conseguiu transformar esse cenário.
Só que o que acontece na minha leitura, né, de todos os grupos que eu faço parte como voluntário, eu percebo que os jovens estão esquecendo o que foi essa doença, ou o que é essa doença. E por isso os números estão aí mostrando que a gente tem algo a fazer. A gente tem que voltar a entender e trazer para a discussão a importância desse tema. Ele não passou, né? A gente ainda não tem a cura. Ele é sim um tratamento que, se você consegue fazer o teste, identificar precocemente, você tem um tratamento e vai viver tranquilamente. As pessoas têm muito a facilidade de falar quando tem uma doença grave, seja ela qual for. Eu vou usar um exemplo, mas pode ser qualquer uma. Se eu tenho um CA, um câncer, eu compartilho isso com a família inteira vive aquilo, e muitas vezes o HIV, as pessoas se escondem, não querem falar sobre o tema, não querem compartilhar com a família, é um direito, mas também não querem se tratar por medo do preconceito. Eu vi a doutora Elaine trazendo aqui algumas informações sobre as pessoas que procuram outra localidade para poder buscar o seu medicamento para ter uma vida saudável. E eu sempre me questiono, por que isso, né? Por que que a pessoa tem essa vergonha de poder se tratar e de se cuidar? Será que é a pessoa, ou sou eu que estou ali naquele momento me dedicando para ela, que não estou deixando aquele ambiente confortável, aquele ambiente de fato que ela possa se sentir acolhida, e que seja aquele momento que ela pode até desmoronar, tipo, ufa, estou aqui. Aqui é um ambiente acolhedor onde eu possa falar, onde eu possa mostrar todas as minhas angústias e, quem sabe, tirar um pouco dessa minha ansiedade, dessa minha dor, e parar de viver sozinho. Tem alguns grupos que eu faço parte, da Casa Um ou outros aí, que a gente vê muitos jovens também expulsos de casa, quando eles se descobrem a sua sexualidade, ou quando eles descobrem seu diagnóstico e a família ainda expulsa. E aí esse jovem começa a viver nas ruas e tem com ele aquela sensação de que tudo que está acontecendo comigo, eu mereço passar por isso, eu sou errado, eu sou isso, eu sou aquilo, e isso vai ficando um peso. E aí ele ou ela não procuram os meios de fazer o tratamento correto para poder ter uma vida tranquila e normal. Então, eu me dedico, apesar dessa correria da minha vida profissional, de estar nessa empresa, né, que atende o norte, nordeste, e agora também São Paulo e todo o sudeste. Eu nunca deixei de fazer o voluntariado. Então, mesmo estando longe hoje, eu falei para o doutor: olha, eu vou ter problema na agenda, mas quero estar com vocês. Então, meu muito obrigado a vocês que estão aqui nesse momento, se dedicando com o bem mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo. Quando a gente dedica o tempo a ouvir, a aprender, a questionar, com certeza nós estamos colocando vida para salvar vidas. E acho que é isso que nós temos a oportunidade de compartilhar. Eu não lembro se eu anotei o nome certo aqui, mas é a Cidinha, talvez, que se aposentou e segue aí. Então, que a gente tenha tantas quantas outras pessoas que possam, com sua experiência, e ela me trouxe na fala dela agora, que eu estava aqui assistindo, algo muito bonito. Eu acho que assim, a generosidade. Eu poderia estar aposentado, ir embora e falar: tá bom, já fiz a minha parte. Mas não, eu ainda posso fazer muito pelo outro. E isso é vida, isso é dignidade, isso é coragem. Agir com o coração, nobreza da alma e com muita dedicação. Porque se cada vez que a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente leva um pouco de vida, a gente se alimenta do bem que a gente quer ver no mundo. O bem que a gente olha para todos os lados hoje em dia e fala: meu Deus, para que as guerras? Por que isso está acontecendo? Porque nós,
os homens, no sentido amplo da definição da palavra homem, somos aquele que pode abraçar ou matar. E são escolhas, escolhas que a gente pode fazer todos os dias de sermos melhor. E quando a doutora Helene me chamou para falar sobre esse tema, vencendo o preconceito, eu falei assim, puxa vida, eu vou começar o bate-papo perguntando para todo mundo, quem aqui é preconceituoso? Vocês teriam coragem de levantar a mão aí? Se eu puder ver todos. Quem é preconceituoso, levanta a mão. Lindo, perfeito. É isso mesmo, gente. Estamos no caminho certo. Quando a gente entende, que legal, assim eu consigo ver a sala. Gostei dessa forma. Muito legal. Quando a gente aceita e entende que todo mundo que tem um cérebro é preconceituoso, a gente está no caminho certo de aprender a lidar com os nossos vieses inconscientes. E foi esse o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje, vieses inconscientes. Porque ser preconceituoso não é um problema. Eu acho não, tenho certeza que quando a gente tem consciência do preconceito que está, né, como base das nossas vidas, do nosso dia a dia, e que a gente pode, né, aprender a lidar com ele e se livrar dos preconceitos, é o caminho que a gente tem para ser melhor todos os dias. Eu vou compartilhar aqui, não vou me prender muito na apresentação, porque eu sei que no vídeo fica chato essa coisa de PPT, mas eu acho que tem alguns dados que eu queria mostrar para vocês e depois eu compartilho essa apresentação e a doutora Elane envia para vocês, mas eu vou trazer alguns conceitos bem simples. Então, eu já me apresentei, falei sobre a declaração, gosto sempre de começar, eu falo muito, desde 99 eu sou um ativista da área dos direitos humanos e sobre diversidade. Hoje em dia, diversidade ficou algo muito, parece moda, mas o que a gente está fazendo nada mais é do que reconhecer que não existe um ser humano igual ao outro, somos todos seres únicos e diferentes, e isso é que nos torna o que nós somos. Então, independente de gênero, etnia, orientação, seja lá o que for, nós somos diferentes. Mas quando a gente entra na área da sexualidade, isso aumenta ainda mais o nosso preconceito, porque nós aprendemos a vida inteira, ou estruturalmente, que o mundo é binário. Ou você nasce macho, ou você nasce fêmea. Ou você se torna culturalmente homem, ou você se torna culturalmente mulher. E tudo que foge a essa regra, ao invés de a gente apenas respeitar, a gente questiona. E quando a gente começa a questionar, a gente começa a abrir um leque dos pré-conceitos, das pré-definições que foram e aprendemos durante a vida inteira. Mas se a gente olhar todo o histórico e os padrões sobre diversidade, olhando a personalidade, tenho certeza que aí vocês estão, quem está do seu lado direito ou do seu lado esquerdo ou à sua frente ou atrás, não tem, a personalidade é completamente diferente. No entanto, pode ser um homem, pode ser uma mulher e tá tudo bem ser diferente. E aí, quando a gente olha para todas as dimensões de personalidade, a minha etnia, a minha idade, a minha orientação sexual, gênero, nacionalidade, aí eu vou para o externo, onde eu olho onde eu nasci, onde eu vivi, com quem eu me criei, a escola que eu estudei, o status econômico que eu tenho, o status de relacionamento, as minhas crenças, a minha religião, a minha organização familiar, a gente vai para a organização, onde eu trabalho, que carga eu tenho, que local eu faço, qual é a minha função, e ainda de eras. Então, nós, cada momento, passamos por uma era diferente. Hoje nós vivemos em 5 gerações trabalhando simultaneamente, que já passaram por momentos completamente diferentes. Eu não sei, aí eu não estou vendo vocês, mas às vezes eu sempre pergunto, quantos de vocês viveram na época em que não tinha internet, que as informações chegavam através de circular, onde passava uma pessoa mostrando a informação? Então, a gente vê que a evolução ela está muito grande e tudo isso faz parte da diversidade, mas a gente se prende a quando fala diversidade, estar
relacionado a um grupo específico, e não é isso. Todos nós somos parte dessa diversidade e dessa grande oportunidade de sermos humanos. E esse é o nossa grande oportunidade de ser melhores. Então eu trouxe esse tema, e eu falei assim, poxa, acho que uma boa forma para falar sobre como vencer os preconceitos é falar sobre os nossos vieses, ter consciência do que eles existem e como identificá-los, e quando identificá-los, como agir diante desses vieses para que a gente possa estar mais abertos, mais tranquilos e mais naturais quando eu estiver diante de um atendimento ou de identificar propor um diagnóstico. Então, preconceito, como a gente já falou, preconceito nada mais é do que uma resposta rápida do nosso subconsciente, né? É um juiz antecipado, ele não tem nenhuma razão, ele não passa por nenhum modelo mental. Muitas vezes você olha para a pessoa e fala assim, não gosto dela, não gosto dele, e se você começa a questionar, quem já não passou por isso, não é verdade? E quando a gente começa a questionar por que que eu não gosto, a gente não acha algumas respostas. Aí a gente inventa uma coisa chamada assim, meu santo não bate com dele ou com dela. É ou não é? Não é assim? Quem já não falou isso? Então, assim, esse preconceito, essa pré-definição, esse juízo antecipado que a gente tem, nada mais é do que os pressupostos históricos que a gente traz na nossa mente, né? Muitas vezes foram momentos ou cenas que eu vivi ou que eu presenciei, seja na família, seja na TV, seja num filme, não importa onde, alguma cena que me associa a alguma pessoa, alguma fala, algum sotaque, que quando ele se reproduz naquele momento, eu trago de forma inconsciente o meu viés, porque em algum momento eu vi aquela cena que me incomodou e isso ficou marcado no meu subconsciente. E aí, essas definições sem juízo, sem base, sem dado específico, né, é que distorce toda a nossa visão do ser humano. Então, muitos, né, a gente aprende, até hoje, na verdade, apesar da lei ter mudado, a gente aprende sobre os escravos e não sobre as pessoas escravizadas. Então é como se as pessoas nascessem escravos. E isso a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Então a gente traz todos esses conceitos e esses preconceitos enraizados, e aí começam todas as nossas lutas. Então eu queria trazer aqui para que vocês, de forma individual, pensassem. Eu vou fazer 3 explicações e queria que vocês, legal se eu tivesse aí que eu ia fazer uma dinâmica, mas só para reflexão. Eu queria que vocês pensassem ou escrevessem, quem tiver um papel aí na mão, como a sua identidade, qual é a forma que você se vê e se identifica? Você consegue pensar qual é a forma que você se vê? Como você se auto descreveria para mim? Vocês conseguem pensar nisso? Eu parei de. Oi. Apresentação que está ainda no. Está aparecendo o primeiro slide, mas sem abrir naquela tela toda. Ah, não tá? Para mim tá Não, aparecendo tudo aqui, olha, eu tô falando, já estou no quinto, sexto slide. não, está no primeiro. A gente achou até que você estava parado no primeiro, não passou o Não, não slide. tô não. O que que vocês estão vendo aí agora? Só o primeiro slide. Isso, agora está passando, mas está passando em tela Pequeno. pequena, como se tivesse o PowerPoint ainda, o programa, E né? agora? Não abriu ainda. Sabe aquela ampoletinha embaixo? Ampoletinha, não Sim. sei como é que chama. Deixa eu ver, vou parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Ver o que que vocês estão vendo agora. O primeiro? Uma tela preta. Isso, agora tá. Agora foi. Nossa, lindo. Vamos ver se vocês veem o próximo. Mudou? Mudou aí Perfeito. agora? Perfeito. Para falar sobre Legal. Então, vieses. então aqui eu falei sobre o preconceito, que depois você compartilha com eles essa definição, que foi aqui explicando sobre o preconceito.
Aí eu estava aqui nessa tela. Vocês estão vendo uma que está falando sobre identidade, expressão e atribuição? Isso. Bacana. Então eu queria que vocês pegassem um pouco aí e como é que vocês se descreveriam para mim? Doutora, vamos começar pela senhora, vai? Pode ser? Ai, meu Deus. É que já está aí falando comigo, aí fica um bate-papo. Como é que você se identifica hoje? Você sabe que eu Então, me assim, perco? Porque, por não tem exemplo, problema. até começa bem básico, né? Qual a sua cor? Sim, por exemplo, sou uma mulher hétero, branco. Não É sei uma se eu sou forma. branca. Porque, assim, Não? minha mãe é portuguesa, meu pai é Tá? japonês. Então, assim, eu Uhum, tenho o olho puxado, com cabelo crespo e falo brava que nem uma portuguesa. Então, uhum, eu coloco nas identidades de gênero como branca, né? Mas eu mesmo tenho minha dúvida de pôr, eu vou pôr branca ou vou pôr amarela? Mas eu acho muito uhum, estranha a história do amarelo, né? O amarelo dá a impressão que a uhum, gente fala... e antigamente existia um mestiço. Eu me identificava uhum, como mestiço, né? E parei, porque não existe mais um mestiço. Aí a definição de pardo parece que é assim, tudo que não se encaixa nas outras, o que não é branco, o que não é amarelo, o que é preto é pardo. Só que eu uhum. cresci achando que pardo é quem tinha alguma raiz negra, né? Então é o Perfeito. moreno. Então eu não eu me identificava como mestiça, mas agora eu não me ponho como parda, né? E por que que tem isso? Porque a gente está aprendendo sobre esses termos todos. Então, muito legal que você trouxe, porque é isso que eu quero dizer. Hoje a gente está numa jornada onde a gente está aprendendo sobre várias coisas que não eram discutidos. Os padrões eram estipulados como um, dois. Então agora a gente está ampliando o nosso horizonte. Mas, por exemplo, identidade. Alguém mais aí se identifica de alguma forma e quer compartilhar? Ah, se eu tivesse aí, eu ia correr Ah, atrás de é. vocês agora com o microfone. Tem gente que gosta de falar aqui, que eu sei que gosta muito, Só né? assim, Ai, como se identifica? Bem simples. não. Carol! Carol é Vamos lá, nossa Carol, me enfermeira do ajuda aí, serviço. Carol. Conta, como é que você se vê? Como é que você se identifica? Carol, não estou te ouvindo, Carol. Você vê a dificuldade que há, né? Então, eu me identifico como uma mulher preta. Ok. Deixa eu ver. Me ajuda, Ricardo. Hétero, gay, bi. Tá bom, ok, tá tudo bem, não precisa. Como você expressa a sua identidade? Então, assim, você se identifica como uma mulher preta. Como você se expressa essa sua identidade? Como você se projeta para o mundo? Nesse momento, eu tô entendendo algumas coisas, sabe, Ricardo? Eu tô Tá, sim, pensando um pouco, tô meio introspectiva. Então, tô num processo de mudança. Então, eu de mudança, tô me expressando devagar. devagar. E aí, qual a atribuição que as pessoas te dão da sua forma? Então, as Tipo, pessoas, ela é tímida, ela é isso, ela. eu percebo que as pessoas atribuem a partir do olhar individual de cada um. Então, cada um me vê a partir Perfeito. do que é. Né? Então, no trabalho, as pessoas me veem de um jeito, os meus amigos me veem de outro jeito, a minha família me vê de outro jeito, e muito do que elas querem que eu seja. Então, é assim que as Perfeito. pessoas me veem. É exatamente isso, gente. Quando a gente fala sobre identidade, expressão e atribuição, é exatamente isso. Obrigado, Carol. Obrigado pela sua participação. É coragem, tá? Quando a gente está assim, as pessoas se identificam, falam, é coragem. E se eu pegar ou perguntar para qualquer pessoa e começar a fazer isso, cada um se identifica. Então você vai ver, é mulher, é mulher, é mulher, ou é homem, é homem, é homem, não importa, é hétero, não importa. A gente vê uma identidade padrão ou várias identidades, a expressão de cada um, apesar de ser da mesma identidade, não é a mesma e a atribuição que é dada pela sociedade é completamente outra. Então, isso tudo, gente, é que vai gerando os nossos vieses inconscientes. E muitas vezes ele é voluntário ou involuntário.
muitas vezes, da forma com que a gente... quem me segue, eu tenho um Instagram aí com alguns seguidores, e a forma que eu me identifico, como todo mundo sabe, eu não tenho problema nenhum, eu sou um homem branco, cis, gay. A minha expressão é, eu adoro me vestir com, vocês, quem me viu da outra vez aí no sábado, eu estava de terno, de lenço, é meu estilo, lenço, meias coloridas, eu tenho um jeito meio talvez extravagante. E as pessoas sempre atribuem, nossa, o Ricardo é isso, o Ricardo é aquilo. Eu falo, não, gente, eu só gosto de me expressar desse jeito. A minha forma de se expressar nada tem a ver com ser metido ou ser isso, aquilo, mas as pessoas atribuem aquilo que elas querem a você, e não necessariamente é o que você é. Por que que eu estou trazendo esse trabalho da psicologia, identidade, expressão e atribuição? Porque é assim que a gente age no dia inteiro, de forma voluntária ou involuntária. A hora que uma pessoa está na minha frente, eu já defini para ela a identidade dela, a expressão dela e a atribuição, sem sequer dar a oportunidade dela ou dele dizer como é de fato, porque o meu subconsciente, os meus preconceitos definiram isso de forma instantânea. E aí é que está o nosso segredo e a nossa oportunidade de quebrar os nossos vieses. O ser humano é uma amplitude de oportunidades e de saberes e não saberes, porque tem muita coisa que a gente não sabe e dificilmente vai saber. A gente sempre questiona, meu Deus, por que que apareceu mais uma letra? Porque a pessoa não se encaixa nenhum outro está se identificando. Eu não sei se tem psicólogos aí na turma, mas vão lembrar de quando a gente teve aquela do Borges, as terapias afirmativas, que até 1970 sequer falava sobre outro gênero, era só o masculino e o feminino e acabou. E aí, quando começaram as terapias alternativas para apoiar as pessoas que não se encaixavam neste padrão, foi um momento muito importante. E tantos outros, que não é o tema aqui hoje, mas, poxa, só em 1990 que saiu do rol da OMS o homossexualismo, tinha até o sufixo ismo, como doença. Então, imagina quantas pessoas sofreram o preconceito, quantas pessoas sofreram medos, quantas pessoas morreram sem poder ter o direito de ser quem são nesse mundo. Então, os vieses, para a gente voltar aqui e focar nos vieses, os vieses, ele nada mais é que qualquer comentário ou análise tendenciosa que não respeita os princípios da imagem. Eu defino o que a pessoa é pelo que eu vejo e não pelo que ela é. Ou seja, eu estou definindo o que desculpa usar o nome, que é o que vem, a Carol, pelo que eu vejo e não pelo que ela é. Então, ela está num momento assim, vivendo um momento de descobertas, um momento onde ela está se identificando de como ela quer se identificar para o mundo, para a família, e que a gente tem os nossos julgamentos sobre isso. Então, eu queria ir. Escolham uma sobremesa e falem aí que sobremesa vocês escolhem. Falem rapidinho. Qual que vocês escolhem? Pois é. Agora, quanto que é 17 vezes 24? Na mesma velocidade? Só Deus sabe. É por aí, gente. Esses são os nossos vieses. Nós temos algumas pré-definições e que de forma muito automática o nosso cérebro identifica. Eu falei, qual é o doce? Sobremesa. Sobremesa é doce, ponto. Aqui exige que eu tenha mais profundidade, que eu tenha um raciocínio lógico. E se eu parar para pensar, eu vou levar muito mais tempo. E aqui é onde eu gasto mais energias. Aí vocês imaginam que nós temos mapeado mais de 350 vieses inconscientes. O que que eu quero dizer com isso? Que desses 350 vieses, a gente tem a predisposição de responder automaticamente, mesmo sem base clara do que é ou não é. Ele já está lá, por algum motivo. A associação, o cérebro faz associações e guarda isso, porque 95% das nossas ações diárias, ele está no nosso cérebro automático. Olha isso.
Primeiro dado importante para vocês. Óbvio que o cérebro tem vários, mas eu quero colocar aqui entre o reptiliano e o neocórtex. Então, o reptiliano é o que a gente chama do cérebro primitivo, é aquele que está ligado aos instintos de sobrevivência, são as experiências emocionais, funções vitais, exames de informações, seja lá o que for. Se eu grito para vocês agora, gente, aqui no hotel está pegando fogo, qual vai ser a primeira ação que vocês vão fazer? Pois é. Se eu o neocórtex, que é o cérebro 2, ele já é um cérebro onde a gente está falando, ele é mais analítico, racional, é lento e gasta muita energia para formar novos pensamentos. Se eu falo, está pegando fogo e você usa o neocórtex, qual vai ser a sensação? Vou Ou desligar, quais irmão. serão as perguntas que a gente vai fazer? Dá ainda para apagar esse fogo? Vamos Dá para desligar? apagar? Aonde começou? Como começou? Quem é o culpado? Como é que aconteceu? Ele foi assim? É real ou não é real? Ou seja, gasta energia. E esses dois cérebros, ele está o dia inteiro, todas as nossas ações. Então, 95% das pessoas que chegam à nossa frente, a gente vai para o reptiliano, automático. Eu já sei o que é. Eu já vou pré-definido de qual é o protocolo, de qual é o diagnóstico, de qual é a minha fala, se gosto, se não gosto, porque o neocórtex, 5% apenas, dá muito trabalho. Dá muito trabalho entender qual é o momento que a pessoa está passando, qual é o momento de vida dela, o que que aquela ida até o meu local de trabalho significou para ela. Isso dá trabalho. Eu vou de forma automática. É ou não é assim no dia a dia? Vocês já repararam isso? Faz sentido? Então, gente, sistema 1, o que que a gente tem que decorar aí, ou pelo menos lembrar? Ele reage, simplifica tudo, julga e opina. Então, imagina o que que é uma pessoa chegar para pedir uma ajuda, está num momento delicado da vida e a gente está usando 95% da nossa capacidade para julgar, opinar e simplificar um momento que é extremamente pesado para ela ou para ele. Sendo que, na verdade, eu deveria usar o sistema 2, considerar, avaliar, justificar, analisar as opções e entender a coragem que aquela pessoa teve de me procurar. E eu, como um profissional da área da saúde, estava ali com a minha generosidade. O que que é a generosidade? O que que é a coragem? Agir com nobreza de caráter e pureza e nobreza da alma. Você tem uma ideia do que é uma pessoa nos procurar e a gente poder ser generoso e falar, Ricardo, vem aqui, conta para mim, por que que você me procurou? Está passando por algum momento? Então vamos fazer o seguinte: o que que é importante nisso? Sabe, faz toda a diferença quando a gente ajuda a pessoa a analisar, avaliar, justificar e não simplesmente julgar. Agora entendam que isso vocês não fazem. Vocês, quando eu falo, todos nós, não fazemos isso por maldade. O nosso cérebro foi programado para agir. 95% das nossas ações ele age de forma automática. O que eu estou falando para vocês é que nós temos a oportunidade de, naquele momento, em determinados momentos, calma, eu vou fazer meu cérebro 2 funcionar. E não vou deixar ele agir de forma natural. Apesar de ter chegado aqui uma travesti assim assada, eu já sei qual é tudo. Tum, 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 tum. Não, deixa eu perguntar. Deixa eu conhecer esse ser humano. Apesar de chegar uma senhora acima dos seus 60, 70 anos, não importa, eu não vou no automático e falar que é uma virose, isso, aquilo, outro. Calma, deixa eu identificar se eu tenho aqui a oportunidade e por que não pedir um exame para esta pessoa. Porque os sintomas que ela está trazendo faz todo sentido. Mas, de forma automática, eu já julguei que não. É uma senhora, é um senhor, eles é impossível terem sequer o vírus HIV. Então, tira esse protocolo do exame. E isso é para todo mundo. Eu sou da área da saúde, gente. Eu tenho hoje na minha equipe 40 mil médicos.
contando com os CLT mais os credenciados. E a gente está agora definindo o protocolo de atendimento de pessoas trans. E aí alguns médicos falam, não, não vou atender, não quero atender, não sei atender. Como assim, gente? Então a gente está fazendo protocolos, porque a gente vai para o cérebro 1. E eu estou pedindo que a gente comece a analisar as oportunidades que a gente tem. Faz sentido isso, gente? Claro. Só fere quem foi ferido, né? Então Total. a gente até fala de toda a agressividade que as trans têm, né? Mas assim, é uma carapaça, é como se fosse um pequeno cactus que eu coloquei aqui na mesa de todos, né? Uhum. Porque eu acho que assim, elas criam esse mecanismo de defesa, de ter essa agressividade, porque elas são acostumadas a serem tão maltratadas que a partir do momento em que a gente quebra isso, elas se apaixonam com a gente para o resto da vida. A Olivia está aqui, que é do CTA, que convive. Nossa, elas amam a Olivia de coração, né? Por quê? Porque elas se sentem acolhidas. Mas quando elas chegam, num primeiro momento no ambulatório, realmente, assim, é uma agressividade muito grande. Eu acho que as pessoas, a gente tem que entender isso, que só agride quem já foi agredido, né? E tentar quebrar isso, porque senão vai ser aquele primeiro contato que foi difícil e você não vai conseguir criar um vínculo. E a gente vê o grupo de mais difícil adesão ao tratamento, né, são as mulheres trans. E quando a gente faz Uhum. um outro recorte, são os não brancos. Aí os não brancos é o que eles trazem, porque saúde não é só tomar remédio, né? Você tem que ter Uhum. condição de estar chegando ao ambulatório, instrução, toda essa bagagem escravocrata, eu acho que ainda os descendentes, né, trazem. Total. Mas realmente o pior grupo para adesão ao tratamento são as mulheres trans. Então, até gostaria que E você muito, falasse então vou isso. falar de algumas experiências. Eu trouxe aqui em várias casas ou vários programas que a gente tem, vocês já devem ter ouvido falar da Transemprego, da Maite Schneider e da Márcia Rocha, onde a gente tem agora a oportunidade de trabalhar através do ESG, não sei quantos de vocês conhecem essa sigla ESG ou ASG, que é Ambiental, Governança e Social. Todas as empresas estão muito ligadas nisso, porque isso agora tornou quase uma moeda de troca para se manter sustentável mais tempo. Então, a gente fala sobre empregabilidade de pessoas trans, a gente tem metas junto à ONU, a gente tem metas dos direitos humanos para proporcionar a oportunidade de empregos para pessoas trans, pessoas que foram excluídas da sociedade, elas estão à margem da sociedade. Quem não viu, muitos, né, mais de 90% das pessoas trans, por falta de oportunidade, por preconceito, por exclusão, elas vão para o mundo sexual. Então, por quê? Porque a gente tirou a oportunidade, porque a gente julga, porque a gente opina, porque a gente é estranho, eu acho que aquilo não faz, não é certo, eu tenho tudo aquilo. Então, imagine que a pessoa viveu o tempo inteiro sendo reprovado e julgado pela sociedade. Quando essa pessoa passa por alguma necessidade, qual é a carga emocional que vem? Por isso que muitas vezes chega na defesa, porque apanhou a vida inteira. Apanhou no sentido amplo da palavra para poder ser quem é. Quantas pessoas, a taxa de mutilação, de pessoas que se matam em jovens é muito alto quando se identificam pessoas trans. É muito alto, porque não conseguem lidar com isso, principalmente pelo julgamento que a sociedade dá. Você imagina o que é você acordar e não se ver ou não se sentir naquele corpo do qual você faz parte. E aí, quando você vai procurar uma saúde, você não encontra acolhimento. As pessoas se matam muitas vezes por isso. Então, nós, profissionais da saúde, podemos evitar isso, podemos ajudar a pessoa a ter dignidade. E nós podemos, através do voluntariado, através de parcerias, falar: puxa, está aqui, eu conheci o Ricardo que está num processo de transição, tem a Transemprego, vou fazer alguma coisa de colocar em contato, porque a gente já empregou mais de 5.000 pessoas trans em grandes empresas.
Então a gente tem oportunidade no trabalho que vocês fazem, de ter contato com essas pessoas, de fazer muito mais pela dignidade humana. Mas enfim, vou correr aqui com que o meu tempo, ó, eu começo a falar muito, eu estou controlando aqui a hora. Então, eu já expliquei isso, então já também falei a tomada de decisão. Muitas vezes esse cérebro, 95% das ações ele não tem esforço nenhum, eu faço suposições, eu uso todos aqueles estereótipos e vieses que não são verdades, são só as minhas verdades e não da pessoa. E é incontrolável, não existe uma coisa assim, eu estou pensando. Enquanto que o executivo, o neocórtex, ele exige consciência, exige esforço, ele requer energia, ele quer tempo, dedicação, motivação, enfim, para poder analisar todos os tempos e que eu estou ali com a pessoa e todas as oportunidades. Então, quero fazer uma pergunta para vocês e respondam claramente. Se eu falo essa definição de um profissional, ele tem mais, né, o profissional tem mais de 600 patentes internacionais, trabalha entre 12 e 14 horas por dia, tem 4 filhos e diversos cursos e formações. Quem pode descrever quem é essa pessoa? Me ajudem. Eu acho que a gente de cara já pensa que é um homem branco, Perfeito? hétero, Sim, caucasiano, aquele bem assim, né? é isso aí. Alguém pensa diferente? Um ou outro, talvez? E na verdade eu não vou passar todo o vídeo, mas está aqui esse profissional. Ela. Vale a pena conhecer a Lisa de Luca, gente, porque ela tem mais, agora já está com mais de 1000 patentes. O Waze e tantos outros, essa mulher criou, com 4 filhos, trabalhando em casa. Ela é um gênio, tudo bem, mas é uma mulher. Mas você vê que os nossos vieses inconscientes, quando eu atribuo tantas patentes, tantos cursos, tantos reconhecimentos, a gente já associa ao masculino, ao homem pelos nossos vieses inconscientes. A gente já traz como uma mulher com 4 filhos, não, é impossível ser uma profissional tão competente. Eu fiz uma campanha agora, eu sou da área da saúde, como vocês sabem, e aí na Semana das Mulheres a gente colocou uma palavra bem grandona assim nos meios de comunicação, líder, e embaixo eu escrevi, se vocês pensarem em um homem, temos muito o que conversar. A área de saúde é predominantemente feminina. E ainda assim a gente pensa em homem quando eu falo a palavra líder dentro de uma empresa de saúde. Isso são os nossos vieses e os nossos preconceitos, julgando que para ser líder tem que ser um homem. Então, gente, o nosso cérebro, né, ele tem assim, grande parte das nossas ações, elas são totalmente enviesadas. E aí, pela nossa cultura, pela religião, cor da pele, como eu comentei lá atrás. E na maioria das vezes a gente não está fazendo isso de forma consciente. O importante é a gente entender quando isso acontece para que a gente possa nos livrarmos dos viés inconscientes. Nós trazemos durante toda a nossa vida as nossas crenças limitantes, né? E a gente aprende, né? A crença de que há um sexo superior, que há uma raça ou uma etnia superior, um país ou uma cultura superior, uma forma de amar superior a todas as outras. A gente traz isso como prioridades e esquece todas as outras oportunidades que a gente tem. Quantos de nós assistiu novela, filmes, e quem era o mocinho? Era o homem branco e loiro ou o homem negro? Pois é. As pessoas que cuidavam da casa, da limpeza, da cozinha, nas novelas, nos filmes, eram mulheres brancas ou mulheres negras? Negra, sim. Tem uma pesquisa que eu passo também para a Elaine, para vocês assistirem, que vale a pena, que a gente coloca uma pesquisa real, feita em 2019, onde a gente colocou profissionais da área de recursos humanos numa sala e na outra, e colocamos imagens. O que que é essa pessoa? Aí tinha uma pessoa limpando a pia, ela está cuidando da casa dela, mas não é uma empregada. Esse aqui, ele está cuidando do jardim da casa dele. E esse aqui, de terno, é um executivo. Colocamos exatamente as mesmas roupas com pessoas pretas, e aí perguntamos para outras pessoas, qual a profissão dessas pessoas? Aí um falou, essa é empregada doméstica, esse é jardineiro, esse de terno é segurança de shopping.
eram exatamente as mesmas roupas, só mudou a cor da pele. E aí o nosso preconceito e os nossos vieses inconscientes foram automaticamente definiu toda a vida, ou seja, as pessoas não têm direito de ser quem elas são pelos nossos julgamentos. E esses vieses, gente, que a gente traz em toda a nossa vida, eu trouxe esse exemplo das novelas, dos filmes, eles são criados durante toda a nossa vida. Por exemplo, se eu falar para vocês, Carol, agora eu vou ficar usando a Carol, fiquei com o nome da Carol. Carol tem uma oportunidade na área. A primeira coisa que ela vai pensar para trabalhar com ela é alguém que faz parte do convívio dela, é o que a gente chama de viés de afinidade, pessoas que eu já trabalhei, pessoas que eu estudei, pessoas que Se eu tenho consciência daquele momento, falo, puxa, eu lembro que o Ricardo falou tanto sobre vieses inconscientes, então se eu tenho uma oportunidade, deixa eu expandir aqui. Quem eu não tenho aqui na minha equipe? Aí eu olho para a direita, olho para a esquerda, falo, eu tenho oportunidade de ter uma pessoa trans, eu tenho oportunidade de ter uma pessoa preta, eu tenho oportunidade de ter uma pessoa amarela, eu tenho oportunidade. Enfim, a gente começa a estar aberto para o novo e fazer, de fato, a inclusão e aumentar a oportunidade de quebrar esses nossos vieses e os nossos preconceitos. E a gente começa a ampliar o que de fato nós somos. E o viés, para mim, um dos mais graves, o de percepção. Eu, sem base científica nenhuma, eu defino as minhas opiniões naqueles 3 itens que eu falei: atribuição, estereótipo e expressão. Então, vamos olhar isso. Quando eu pensar, olhar para alguém e tiver um pré-julgamento, fala, calma, será que é a minha opinião ou de fato acontece? Mas eu nem falei com a pessoa, por que que eu já estou julgando os 3 itens? É preconceito. Então, ali naquele momento, eu tenho a oportunidade de expandir a minha mente e de colocar muito mais fácil. Se eu olho essas 3 pessoas aqui e elas chegam para um diagnóstico, automaticamente, o que que vocês pensam? Ah, é uma senhora, deve ser só uma febre, não tem nada demais. Jamais, imagina que ela vai ter HIV com essa idade. Imagina, isso é preconceito meu. E aí eu deixo de pedir um exame que deveria ser corriqueiro, tanto quanto o exame de sangue, e ajudar essa pessoa a ter uma dignidade e uma vida muito mais longa. Então, gente, a gente percebe que o número de infectados em pessoas héteros, mulheres, acima dos 50, tem aumentado. E aí, será que o preconceito é delas, deles ou nosso? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Se eles estão ali, se elas estão ali, a gente tem que falar assim, gente, não é preconceito, é só um exame. O exame de HIV ele deveria ser tão natural quanto aferir a pressão quando você chega no hospital. Não à toa, hoje você tem testes de HIV vendendo até em farmácia. Então, se a gente tem oportunidade de fazer isso, seja qual for, a gente tem que trazer para a consciência e aumentar essa adesão aos testes e à prevenção, porque só assim a gente vai voltar a ter o controle que a gente já teve e já fomos muito melhor. Nós somos referência mundial em relação ao HIV no tratamento. E nós temos que manter essa liderança. E vocês têm toda essa oportunidade de fazer essa diferença. E já que esses dados estão mudando, vamos ficar atentos a esse novo momento, a esse cenário e olhar essas estatísticas para fazer parte da solução e não do problema. E nós podemos fazer isso. E como que a gente vai mudar? Para encerrando a minha fala, eu criei esses 6 Cs que eu gosto de pedir para vocês. Então, tudo que eu falei aqui, os vieses, eles acontecem, eles estão aí, foram criados durante toda a nossa vida. Então, sejamos curiosos, curiosos para estar aberto ao diferente, a novas ideias, a novas experiências e saber que o mundo jamais terá uma narrativa única. Então, nós temos que ser curiosos. Somos profissionais da área de saúde. O que está acontecendo no mundo nesse exato momento? Quais são os dados? Opa, então a gente tem uma oportunidade de olhar diferente para o que está acontecendo. Vamos atrás de conhecimento. Conhecimento para mudar os vieses que carregamos e poder mudar a forma com que eu penso ou a forma com que eu trago os meus preconceitos.
Agora sim, agora que eu tenho conhecimento, eu vou colaborar para melhores resultados. Ricardo, você viu essa senhora que chegou, ou esse senhor que chegou? Você não acha que deveria pedir o exame? Você não acha que deveria ser isso? Você não acha que tem aquilo? Colabore para gerar melhor resultado. Comprometimento, eu tenho que ir com disciplina diariamente para mudar ações, eu tenho que ir e não desistir. E a coragem, que eu já uso muito essa palavra, agir com o coração, nobreza da alma, e poder olhar para a pessoa e falar: gente, vem aqui, vamos conversar sobre esse atendimento que você acabou de fazer. Eu percebi algumas coisas que eu queria te falar. Posso? E com coragem fazer. E aumentar o convívio. Quando a gente conviver, como a doutora trouxe aí, quando eu escuto um pouco mais as pessoas trans e entendo conviver, o que é viver no corpo de uma pessoa trans, entender o que ela passa na sociedade, entender aquilo, esse convívio me faz ser mais generoso e mais compreensivo ou compreensiva sobre o que aquela pessoa vive. Então lembre dos 6 Cs: curiosidade, conhecimento, colaboração, comprometimento, coragem e convívio. Profissionais da saúde têm a nobreza de alma de conviver com o indivíduo, independente do seu gênero, raça, orientação. Estão ali para salvar vidas. Todos que trabalham na área de saúde acordam com a dignidade de todos os dias, quando voltam para casa, deitam e falam: o que que você fez hoje? Eu salvei vidas. E acho que isso não tem preço para ninguém. E a gente só vai mudar todo esse nosso conceito, a nossa forma, o nosso comportamento, quando a gente traz para consciências os nossos vieses, as nossas frustrações, os nossos preconceitos e com atitudes diárias, manutenção constante, é que a gente muda o comportamento e a gente passa a ver um ser humano apenas como ele merece ser, como um ser humano. Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Estou aberto aí a perguntas, curiosidades. Cumpri meu horário. A gente tem uma pergunta online, Fernanda? Isso. No Zoom, a Vasti Portela perguntou: qual meta governamental que está sendo trabalhada? Saúde, educação e trabalhista? Meta governamental? Isso. Nesse Adoraria ter governo? essa resposta do governo, gente. Não tenho a mínima ideia. A gente luta todos os dias. O que eu posso dizer, Vasti Portela, é que a gente fez. Eu vejo muitas mudanças, porque, por exemplo, eu fiz parte do movimento do nome social. E na época a gente ia para Paulista colher assinaturas para se transformar num projeto de lei. E hoje a gente tem isso como uma lei. Então, eu acredito que para que a gente possa falar de metas governamentais, a gente teria uma discussão pesada aqui sobre o atual governo, quais são as regras, porque a gente hoje luta para reconquistar, inclusive, ações que a gente já tinha e que a gente perdeu e que a gente não desiste. Então, eu vejo que nós, como sociedade, temos oportunidade de incentivar os nossos governantes a olhar para os direitos, assim como as mulheres, né? Vamos parar para pensar. A mulher só passou a ser responsável pelo seu nome a partir da Constituição de 1988. Até então, ela dependia de um homem para assinar por ela. Então, nós vencemos algumas etapas. Agora, a mulher tem toda o respeito e dignidade profissional que ela merece? Não. Até 2015, no Senado, o banheiro feminino era na cantina ao lado, porque só tinha banheiro masculino. Então, a gente ainda tem muito o que conquistar, falando da parte governamental. Mas a gente está aqui para isso. Nunca, nunca. Uhum.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Total. Uhum. de um tipo, porque ele aprendeu desde sempre, e aquilo é um braço, né, do Estado Uhum. executando uma ação, né, sobre aqueles corpos, né. Então, eu Perfeito. queria saber como que é isso dentro, né, Das dessas organizações. empresas, das organizações. Legal. E acho que é isso, assim, basicamente. Tá. O que que tem acontecido muito forte? Obrigado pela pergunta, muito legal que você trouxe. E eu digo o seguinte: a gente conhece muito o papel do ativismo, ou do ativista, ou da ativista. Então a gente fala, tem o grupo LGBTI+, que tem os ativistas, tem o grupo de gênero de mulheres, tem o grupo de pessoas com deficiência, tem o grupo de pessoas negras. E durante muito tempo a gente trabalhou nestes grupos. E aí a sociedade, a empresa se viu obrigada a entender que, opa, eu faço parte desta sociedade e os fundos de investimentos e a sociedade estão me cobrando uma posição cada vez maior. E aí tem aquelas letrinhas que eu falei de forma rápida, ESG, que é Environment, Social and Governance, ou ASG, Ambiental, Social e Governança. E aí, durante muito tempo, desde lá do Rio, né, na campanha do Rio, teve lá, nós temos que olhar o ambiente, o ambiental, entender que o planeta e os recursos são finitos, e nós temos que cuidar e preservar o planeta para poder sobreviver amanhã. E a gente vem, ainda de forma lenta, mas hoje a gente sabe que se eu não cuidar, eu não terei amanhã. A governança, as empresas nunca deixaram de olhar, porque é o que vai manter a parte financeira dela. E tinha um S, do social, que eram algumas coisinhas ali chamado pessoas. E a gente nunca olhou. Agora, com uma obrigação de você ter uma pontuação por estas notas, para que você tenha mais investimentos dos investidores, inclusive fundos de investimentos internacionais, nós temos compromissos públicos de fazer a diferença nas nossas empresas e saber que nós, como empresa, somos parte dessa sociedade. E aí, o que que nós temos feito? Esse bate-papo que eu estou com vocês, de falar sobre crenças limitantes, de falar sobre vieses inconscientes, de colocar metas de inclusão, de representatividade, isso tem feito parte dos relatórios de sustentabilidade das empresas. As empresas são reconhecidas e têm uma pontuação quanto mais inclusivas elas são. Então nós temos, por exemplo, selos como o selo da ONU Mulheres, selo como Pacto Global, selo como Fórum de Empresas de Direito LGBTI+, selo como a REIS, a Rede Empresarial de Inclusão Social, a CET, Centro Empresarial de Estudos Raciais. Todos esses selos, a empresa que tem esse selo, essa certificação, ela assume compromissos públicos de fazer e trazer para dentro da sua empresa a representação da sociedade. E esses são os trabalhos que tem feito. E esse é o trabalho que eu tenho feito. Vocês imaginam que, para mim, que trabalho desde 99 com diversidade, eu saí, né, tinha saído do mundo empresarial em 2007, falei, não vou mais trabalhar como CLT, mas quando eu tive a oportunidade de voltar para um papel de executivo de diversidade numa empresa com esse tanto de gente no norte e nordeste, e eu falei, meu Deus,
o que eu sempre procurei, eu tenho a oportunidade de fazer a diferença na vida de homens, de mulheres, de pessoas trans e poder trazer dignidade. Aqui no Norte e Nordeste é onde mais acontece feminicídio. Então, poder ter compromisso público de mudar esses dados, por isso eu estou aqui. Então, é isso que a gente tem feito como empresa. Espero ter respondido a tua pergunta. Você autoriza que sua palestra seja utilizada em treinamentos? À vontade, gente. Por isso que eu não falei nome da empresa, porque eu não estou falando em nome da empresa. Então, perdão. Ok, ó, tempo esgotado. No problem. Ricardo, é sempre uma honra, um privilégio te escutar. Né? Inclusive, o Ricardo gentilmente autorizou que a gente gravasse a palestra e a gente vai disponibilizar na nossa página do Instagram, tá? Então, muito obrigada, Ricardo. Bom trabalho aí. Não desista nunca. Né? Jamais. Conte comigo sempre, peraí, gente.